Olá, boas-vindas a todos e todas que se conectaram nesse espaço de comunicação, onde a gente reflete aqui as questões das privatizações do setor elétrico brasileiro, no caso mais particularmente aqui do estado do Paraná, a questão da Copel, que está colocada à venda, à privatização, de acordo com o desejo do governador Ratinho Júnior. A partir desse vídeo, eu deixo de responder nesse espaço de comunicação como meu posicionamento individual, pessoal, no sentido de se contrapor ao processo de venda da Copel e de refletir os efeitos das consequências das privatizações do setor elétrico brasileiro, e passo a responder em nome de um coletivo. Esse coletivo é o Fórum Popular em Defesa da Copel. Então, esse espaço de comunicação, esses vídeos, eles vão ser postados no meu nome individual e vão ser postados em nome do Fórum Popular em Defesa da Copel, além também, de eu ser diretor do Sindicato dos Engenheiros e também estar postado em nome do Sindicato dos Engenheiros. Pelo menos são questões que a gente traz para discussões desse coletivo todo que a gente participa. Ontem aconteceu uma reunião desse fórum contra a venda da Copel e tiveram duas questões que foram redefinidas e reorganizadas. A primeira questão é a questão justamente do meio de comunicação. Então, nós passamos a constituir parte desse coletivo que dialoga com a sociedade, ou tenta dialogar com a sociedade, sobre as consequências das privatizações do setor elétrico brasileiro, e aqui no caso do Paraná, e também a questão de ações. Como é que nós vamos se contrapor? Como é que nós vamos... Que ações vão ser construídas, no aspecto organizativo e no aspecto de ações práticas de mobilização popular que precisam ser construídas na defesa desse importante patrimônio público, no caso do Paraná, que é a Copel. Uma das grandes críticas que nós temos feito nos últimos tempos, em relação aos rumos dessa campanha contra a privatização da Copel, tem sido justamente a falta de participação popular. O que significa o quê? A falta de povo inserido nessa campanha. Quem que está inserido nessa campanha? Nós temos observado que tem, na linha da defesa da Copel, contra a privatização da empresa, a atuação de alguns deputados estaduais e federais do campo da oposição ao governo Ratinho Júnior, que faz um bom trabalho no sentido de se contrapor a esse processo e ganha alguma visibilidade com essas ações contra a intenção desse governador, no sentido de se efetivar aqui a privatização da empresa, da Copel. Porém, essas ações estão descoladas do povo, que parece, não perceber a importância desse assunto na mesma intensidade, pelo menos, que foi percebida pelo povo lá atrás, em 2001, 22 anos atrás, quando eu escrevi o livro documentário A Copel é Nossa, mostrando justamente aquele processo de reação popular, aquele processo de construção de uma grande mobilização que foi histórica no estado do Paraná. Então, lá atrás, o povo do Paraná, ele elaborou e apresentou ao Legislativo Estadual o primeiro e o único projeto de lei de iniciativa popular da história do Paraná. Foi um fato inédito, sem precedentes, no sentido de se contrapor ao processo de privatização da Copel, na época pautado pelo governador Jaime Lerner. Aliás, sem precedentes antes na história do Paraná e tampouco depois daquele momento histórico de mobilização popular relevante que nós conseguimos construir aqui no estado do Paraná. E foi por isso mesmo um fato inédito, quando o povo lá atrás foi para as ruas na defesa desse importante patrimônio público que foi construído pelo povo do Paraná, foi pago, era uma empresa eficiente, era uma empresa que conseguia atender as necessidades do estado do Paraná. Foi construída lá atrás, em 1954, com esse propósito, e atendia esse propósito. Então, nesse aspecto,
cabe a gente aqui, como um exemplo, refletir sobre quais foram as consequências das privatizações do setor elétrico brasileiro. Parece que a privatização é simplesmente um ato simbólico que acontece numa bolsa de valores, em que um novo grupo de comando assume os rumos de uma empresa. Simples assim. Será que é isso mesmo? Então vamos lá, vamos refletir isso. Uma das consequências bem visíveis, uma das consequências claras das privatizações do setor elétrico brasileiro está num dos aspectos mais importantes inserido no processo de desindustrialização do país, por meio das tarifas altas ao setor elétrico industrial do brasileiro. O Brasil teve uma elevação tarifária para o setor industrial, que é o principal setor produtivo do país, em torno de 140% acima da inflação deste mesmo período, desde que se iniciaram as privatizações do setor no Brasil. Então é uma ingenuidade achar que a privatização da Copel é simplesmente uma mudança de titularidade do comandante da empresa. Não, ela atende ao interesse geopolítico, conforme a gente já considerou em vídeos passados, e deve considerar sempre esse aspecto. É a leitura da realidade que a gente tem que fazer. A realidade é essa. Então, o viés de participação popular e interesse popular pela causa em questão é muito importante, né? Porque se o povo está preocupado com isso, naturalmente se desdobra em diferentes formas de ações e iniciativas populares, no sentido de se contrapor a esse propósito do governador de vender a Copel, né? Sem a participação popular, como está acontecendo até então, né, a luta na defesa do patrimônio público fica restrito ao campo, digamos assim, da política institucional, que é constituída por partidos políticos do campo oposicionista, logicamente, né, e que parece ser daí uma campanha que não dialoga mais com o interesse popular. Fica parecendo, né, que trata-se apenas de um debate simples de cúpulas, né, entre dois campos que atuam na política, que simplesmente disputam o poder pelo poder. E não é assim que precisa ser compreendido pela população. Os reflexos da privatização da Copel impactam no setor produtivo do Estado, impacta na tarifa de energia elétrica, pesa no bolso do contribuinte, pesa no bolso do segmento produtivo do Estado, pesa sobre o segmento da agricultura, da agroindústria, de todos os processos de transformação de produtos primários e secundários. Então, o setor produtivo é o primeiro que deveria entender essa realidade, interagir com essa realidade e fazer como fez lá atrás, em 2001, tomar posição, assumir a defesa do patrimônio público, assumir a defesa do interesse público. Vai ter consequência, esse processo não vai ficar barato para o futuro do país e do Estado, né? Nós estamos, por exemplo, encarando nesse momento os reflexos da privatização da Eletrobras, por exemplo. Então, tem um processo que está tensionando nesse sentido, de reverter esse processo da privatização da Eletrobras. E aqui no Paraná, o processo de privatização da Copel tem que ser bloqueado e não pode acontecer exatamente porque vai ser duas campanhas que nós precisaremos desenvolver. Uma para resgatar a maior empresa do setor, que é a Eletrobras, e outra para resgatar as empresas públicas que foram privatizadas, que foram sequestradas do patrimônio público, né, por interesse privado, simplesmente por obter grandes lucros e oferecer especulação no mercado econômico financeiro nas bolsas de valores. Assim a gente finaliza esse vídeo mostrando aqui apenas uma foto daquela reunião que aconteceu ontem, né, entre membros do Fórum Popular na defesa da Copel. Está aí a carinha simpática de alguns dos participantes. Grande abraço a todos e todas e vamos nessa luta.